Esse caso parece ter sido escrito por um roteirista de filme de terror, mas infelizmente ele é real. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Não se esquece do like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que sempre que tiver vídeos novos vocês vão ser notificados. Eu tô postando vídeos terças e quintas. E bora pro caso de hoje. O caso Shasta e sua família. O dia 16 de maio de 2005 foi um típico dia chuvoso no noroeste do Pacífico, até que uma ligação urgente para o 911 veio de um residente do condado de Kootenai, Idaho. O morador inicialmente ligou para o 911 para relatar que uma caminhonete branca estava estacionada na propriedade dele e que ele não reconheceu. Sem o conhecimento de quem ligou, isso desencadearia o início de uma investigação que enviaria as autoridades de cabeça num caso mais perturbador do que eles já haviam descoberto. À medida que a operadora do 911 reunia mais informação, a pessoa que ligou olhou dentro do veículo e notou alguns pertences. Ele disse que a única coisa no banco da frente era um machado e uma pequena caixa de ferramentas. Mais tarde, naquele dia, a central recebeu outra ligação do 911, do mesmo homem. E dessa vez ficou claro que algo estava terrivelmente errado. Ele disse que o veículo continuava lá, mas não tinha nada de errado com o veículo. O que aconteceu foi que ele foi até a casa dos vizinhos pagar $10 ao garotinho por ter cortado a grama e a porta da casa estava cheia de manchas de sangue. Ele chamou na porta, mas ninguém atendeu. Acontece que quem ligou era o dono de uma casa adjacente a essa propriedade e ele alugou essa casa para um casal, a Brenda Groen, de 40 anos, e o namorado, Mark Mackenzie, de 37. A Brenda tinha 3 filhos de um casamento anterior que também moravam na casa. O Slade, de 13 anos, o Dylan, de 9 anos, e a Shasta, de 8 anos. As autoridades correram para a casa rural de Wolf Lodge e seguiram pela estrada de terra. Ao continuarem a abordagem, eles pararam para espiar o interior do veículo da família, que estava estacionado a uma curta distância da residência. Os policiais avistaram um rifle de caça no banco da frente e também notaram que parecia ser buraco de bala na janela traseira. À medida que eles se aproximavam da casa, várias manchas de sangue na porta da frente e ao redor dela se tornaram visíveis. Os delegados também notaram sangue em uma poça de água da chuva que se formou na grama próxima à varanda. Eles tentaram obter uma resposta da família também batendo na porta, que estava trancada, exigindo que alguém abrisse. Mas a única resposta que eles receberam foi os latidos dos cachorros. Eles foram então até a porta dos fundos e descobriram que ela estava entreaberta. As autoridades imediatamente levaram sob custódia um dos cães que estava visivelmente assustado. O outro cachorro, porém, permaneceu escondido dentro da casa. Eles logo descobriram a origem do medo extremo do cachorro. Dentro da cozinha, um oficial fez uma descoberta horrível. O corpo de um adolescente estava deitado de bruços no chão, com a cabeça enrolada e as mãos amarradas atrás das costas com uma fita adesiva. Em seguida, na área entre a cozinha e a sala, o policial avistou outra vítima. Uma mulher adulta totalmente vestida, também deitada de bruços no chão. Suas mãos foram algemadas atrás das costas usando braçadeiras resistentes, de maneira semelhante à praticada pelas autoridades. Fita adesiva também foi usada para prender os tornozelos e os pés da mulher. Horrivelmente, havia ainda outro corpo deitado de bruços na sala de estar. A vítima era um adulto do sexo masculino. Ele estava vestido apenas com shorts e braçadeiras também foram usadas para amarrar os seus pulsos e tornozelos. Os policiais confirmaram que todos os 3 estavam mortos. Eles então revistaram o resto da casa em busca de vítimas adicionais. Eles localizaram várias armas de fogo no loft do andar de cima e após uma busca minuciosa foi confirmado que não havia mais ninguém dentro daquela casa. Após uma investigação mais aprofundada, as autoridades descobriram informações mais preocupantes. Um policial relatou que os cheques da Previdência Social da casa Wolf Lodge não eram incomuns e que os membros da família que moravam na casa frequentemente a dividiam com amigos que iam e vinham. Portanto, as autoridades pensaram que talvez os 2 filhos mais novos estivessem hospedados no outro local, já que isso parecia ser uma prática comum. Mais tarde naquela noite, os detetives foram ao escritório do promotor para obter um mandado de busca para a propriedade Wolf Lodge e para a caminhonete abandonada deles. Enquanto eles estavam lá, uma ligação inesperada chegou à delegacia de um homem chamado Steve Groen.
pai dos 3 filhos que moravam na residência com a mãe e o namorado dela. Ele estava desesperado por qualquer informação sobre o incidente. Um policial foi enviado para se encontrar com Steve, e o que ele contou levou o caso a uma direção nova e chocante. Segundo o pai, todos os 3 filhos deveriam estar presentes na casa na noite dos assassinatos. Mas com apenas uma vítima adolescente encontrada dentro da casa, isso significava que as 2 crianças mais novas estavam desaparecidas. Então, as vítimas foram a Brenda, de 40 anos, o Mark, de 37, e o Slade, de 13, deixando o Dylan, de 9 anos, e a Shasta, de 8, desaparecidos. Como resultado, os policiais emitiram um alerta Amber para as 2 crianças, logo depois da meia-noite do dia seguinte à descoberta dos corpos. Os detetives então retornaram para a casa de Wolf Lodge, e com um novo senso de urgência, eles começaram uma busca desesperada nas florestas próximas pela Shasta e pelo Dylan. Embora eles esperassem encontrar as crianças vivas, eles temiam já o pior. Naquela mesma manhã, quando a chuva finalmente diminuiu, a luz clara do dia expôs o quão perturbadora e gráfica realmente era a cena do crime no interior da casa. Os investigadores encontraram uma mancha de sangue considerável na porta dos fundos e várias gotas de sangue dentro e fora da casa. Então, ao entrar na casa, eles viram muitas manchas de sangue seco, algumas até contendo aparas de grama recém-cortada. Manchas vermelhas proeminentes nas portas de vai e vem que davam à cozinha e sugeriram que alguém coberto de sangue estava passando por elas. A mesa do centro com tampo de vidro foi quebrada, deixando fragmentos de vidro espalhados pela sala. Além disso, parecia ter sangue por toda parte, desde os móveis até as paredes. As autoridades seguiram um rastro vermelho de manchas pelo corredor até um quarto, onde encontraram uma enorme quantidade de sangue na roupa de cama. Finalmente, embora não houvesse sangue na área do loft, no andar de cima, os detetives descobriram um único zíper de plástico no chão, combinando com os usados nas vítimas. Ficou claro que as evidências dentro da casa contavam uma história aterrorizante, mas se tornou ainda mais horrível à medida que as autoridades examinavam mais detalhadamente os corpos. Aparentemente, o Slade inicialmente tinha fita adesiva cobrindo a boca, que escorregou ou foi empurrada para baixo em volta do pescoço. Ele também tinha manchas vermelhas cobrindo a planta dos pés descalços, dando a impressão de que ele havia caminhado sobre sangue em algum momento durante o ataque. Parecia que o jovem havia sofrido graves ferimentos catastróficos na cabeça e em outras partes do corpo, infligidos por algum tipo de instrumento contundente. No final das contas, o espancamento severo resultou na morte dele. A cabeça do Slade estava nos pés da mãe dele, da Brenda. Infelizmente, devido aos horríveis ferimentos contundentes na cabeça da Brenda, a polícia não conseguiu nem reconhecer o rosto dela. Sem mencionar que camadas de fita adesiva estavam emaranhadas no cabelo e enroladas na cabeça para formar uma mordaça improvisada. Foi somente devido à presença de várias tatuagens reconhecíveis que eles puderam confirmar positivamente a identidade dela. Ao contrário dos outros 2, o Mark não tinha fita adesiva no corpo, mas da mesma forma ele apresentava vários ferimentos contusos na cabeça que claramente penetraram no crânio dele. Os investigadores também suspeitaram que uma pessoa ensanguentada passou por cima dele enquanto ele estava deitado no chão, com base em um padrão distinto de gotas de sangue no corpo dele. O mais horrível foi a revelação de que a arma do crime era um martelo, já que cada golpe deixava uma marca circular com um padrão rachurado nas vítimas. Entretanto, as autoridades continuaram a concentrar os esforços a encontrar o Dylan e a Shasta, tratando a situação como um possível rapto por um predador perigoso. O gabinete do xerife do condado de Kootenai solicitou a assistência do FBI e outros recursos para ajudar a localizar as crianças desaparecidas. Na semana seguinte, todo o país aguardava enquanto a busca pelo Dylan e pela Shasta se desenrolava em tempo real na televisão nacional. Desesperado para encontrar respostas, Steve, o pai do Dylan e da Shasta, até contratou um médium para ajudar na busca. Infelizmente, esses esforços se revelaram inúteis. Várias pistas também vieram de amigos, familiares e moradores locais, mas nenhuma delas produziu nenhum resultado. Finalmente, no dia 2 de julho, quase 2 meses após os assassinatos, as autoridades receberam uma ligação. A gerente de uma loja, a Dennis, disse que tinha uma garotinha, com um homem alto, e ela se parecia muito com a garotinha que estava desaparecida. Ela disse que os 2 ainda estavam na loja e estavam sentados na mesa 20. Essa mulher que trabalhava no restaurante, no Dennis, acreditou ter reconhecido a Shasta pelos panfletos de pessoas desaparecidas e alertou as autoridades. A pessoa que ligou relatou que a menina estava com um homem desconhecido
e descreveu a aparência física dele. Disse que tinha 1,88 m mais ou menos, era muito magro, tinha cabelo escuro e cacheado. Ele estava usando um chapéu. O despachante não perdeu tempo e imediatamente mandou os policiais até o restaurante. A gerente ainda disse que não tinha certeza se realmente era Shasta, mas que a menina parecia muito com ela. O despachante tranquilizou a mulher e disse que a polícia estava se deslocando para lá. O despachante só pediu para ela informar se caso eles saíssem de lá. Então veio outra ligação, que aumentou a crença de que se tratava de fato da Shasta. Um cliente da Dennis ligou dizendo que tinha acabado de entrar uma garotinha que se parecia muito com a Shasta. A despachante perguntou para ele se ela ainda estava lá, e ele disse que sim, que ela estava com um homem mais velho. Ele disse que reconheceu ela de um anúncio de criança desaparecida em uma revista. Ele disse que mostrou a foto e a menina para a garçonete e ela concordou que era a mesma menina. Essa pessoa tinha um forte senso de urgência e parecia ainda mais confiante de que potencialmente havia encontrado a criança desaparecida. Ele disse que não sabia se eles só queriam mandar um delegado para lá para dar uma olhada ou verificar pelas janelas. Ele só disse que era muito estranho para ele. As autoridades chegaram no local e o homem com a menina foi rapidamente identificado como Joseph Edward Duncan III, de 42 anos, de Fargo, Dakota do Norte. Logo, os detetives também descobriram que o Joseph tinha um longo histórico criminal de abuso e tinha risco de fuga. Eles não conseguiram toda a ficha dele, mas o que eles sabiam já era bizarro. Segundo os relatos, Joseph cometia crimes violentos desde os 15 anos de idade. E aos 17 anos ele foi condenado a 20 anos de prisão por um crime contra um menino de 14. Ele foi libertado em liberdade condicional em 1994, após cumprir 14 anos. Depois que um amigo médico ajudou ele a pagar a fiança, ele aparentemente desapareceu sem deixar vestígios até aquele momento. Durante esse período, as autoridades também souberam, pelo despacho, que Joseph tinha vários veículos vinculados ao nome dele. Ele estava ligado a um Pontiac vermelho como veículo suspeito. Ele também estava ligado ao Jeep Cherokee vermelho, que era o veículo roubado. O Joseph dirigiu até o restaurante em um Jeep vermelho com placas falsas do Missouri. E acontece que o veículo foi roubado de uma empresa de aluguel de carros, em St. Paul, Minnesota. Logo surgiram notícias de que a garotinha com o Joseph era na verdade Shasta, e ela tinha uma história incrivelmente horrível para contar. Antes mesmo de sair do restaurante Dennis, Shasta teria contado às autoridades sobre as mortes em Wolf Lodge, e que Joseph era o autor do crime. Em seguida, ela foi transportada para um hospital próximo para tratamento. Os policiais contataram o pai dela, o Steve Grown, e ele correu para o hospital para ficar ao lado da filha. É claro que as autoridades imediatamente levaram o Joseph Duncan sob custódia, mas uma questão importante ainda pairava no ar. Onde é que estava o Dylan? As autoridades logo descobriram imagens de vigilância de uma loja de conveniência em Coeur d'Alene. Suas descobertas foram ameaçadoras. O Joseph e a Shasta podiam ser vistos aparentemente viajando sozinhos. Mais tarde, naquele mesmo dia, um oficial experiente em trabalhar com crianças visitou a Shasta no hospital, onde ela contou a sua versão dos acontecimentos que levaram até aquele ponto. Os detalhes a seguir vieram diretamente da Shasta e são extremamente perturbadores. A Shasta se lembra de ter sido acordada pela mãe na noite do dia 16 de maio, abruptamente, e informada de que um intruso estava na casa dela. Em seguida, ela foi para a sala de estar, onde toda a família foi obrigada a deitar no chão. Foi amarrada e mantida sobre a mira de uma arma. Ela identificou o intruso como Joseph Duncan, um homem que ela alegou nunca ter visto ou conhecido antes na vida. Depois de alguns momentos de terror silencioso, o Joseph deu um tapinha na cabeça da Shasta e fez um simples gesto de silêncio, enquanto ele pegava ela no colo e carregava ela para a porta dos fundos. A Shasta foi deitada na grama do lado de fora e avisada que seria ferida ou morta se não ficasse quieta. Ela disse que o Dylan foi trazido e se deitou na grama ao lado dela, pouco tempo depois. O Joseph então voltou para dentro, e foi aí que as coisas tomaram um rumo mortal. Shasta disse ao detetive que ouviu Mark gritando de dor por algum tempo depois que o Joseph voltou para dentro de casa. Então, sem saber o que havia acontecido com a família, ela explicou ter visto Slade andando do lado de fora e agindo de uma forma muito estranha. Depois disso, a próxima coisa que a Shasta se lembrava foi que ela e o Dylan foram carregados em uma caminhonete e levados para uma propriedade próxima, onde o Joseph os transferiu para o Jeep vermelho roubado. A Shasta continuou contando ao detetive que o Joseph levou eles para um deserto remoto de Montana, onde ficaram em vários acampamentos. Ela alegou que o Joseph deu um tapa nela com muita força e acorrentava ela e o Dylan às árvores sempre que ele tinha que sair do acampamento.
A Shasta também comentou que ele colocava pequenos comprimidos na água, mas ela não sabia o que havia neles. Além disso, a menina descreveu como Joseph forçou ela e o Dylan a escrever cartas ao pai enquanto eles estavam detidos no acampamento. Uma carta, escrita pela Shasta, indicava que o Joseph lhe dava alguma esperança de um retorno seguro, dizendo: "Podemos ver vocês novamente." Em sua carta, o Dylan escreveu: "Ainda estamos vivos, estamos bem. Sabemos o que aconteceu com a mamãe." Em uma ocasião, a Shasta disse que o Joseph a deixou acorrentada em uma árvore enquanto levava o Dylan embora por um longo tempo. Quando eles voltaram, o Dylan estava visivelmente ferido. E a Shasta finalmente soube que eles haviam ido para uma cabana abandonada na floresta, onde o Joseph torturou o menino por horas. Na verdade, o Joseph mostrou a Shasta uma gravação de vídeo do irmão, com as mãos amarradas nas costas sendo agredido e pendurado por um laço em um arame na viga transversal da cabana. No vídeo, Joseph grita: "O diabo está aqui, garoto. O próprio diabo. O diabo gosta de ver as crianças sofrerem e chorarem." Na gravação, o Joseph derrubou o Dylan e reanimou ele, prometendo levar ele ao hospital. A certa altura, o Joseph começou a cantar o Pai Nosso usando uma voz estranhamente alta. Enquanto dizia que fosse feita a tua vontade, ele se interrompeu e gritou: "Pode ser essa a tua vontade? Você colocou pessoas na terra para fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você pode me deixar? Deus, onde você está? Mostre-me." Claramente um perturbado. Tragicamente, a próxima admissão da Shasta removeu qualquer esperança remanescente de que o Dylan estivesse vivo. Ela contou ao detetive sobre outro incidente em que o Joseph enfiou a mão em um container, provavelmente para pegar uma cerveja, e disparou uma espingarda dentro do container, atirando fatalmente do Dylan. Não estava claro se o tiro foi acidental ou não, mas mesmo assim o Joseph aparentemente queimou o corpo do menino em um incêndio no acampamento. Então ele colocou a Shasta no jipe e voltou para Coeur d'Alene. Enquanto eles dirigiam pela cidade, o Joseph decidiu que fariam uma parada no restaurante Dennis, que foi precisamente quando as ligações do 911 sobre uma menina desaparecida, parecida com a Shasta, começaram a chegar. Antes da entrevista terminar, a Shasta explicou ao detetive em detalhes o que o Joseph havia contado a ela sobre a noite fatídica em Wolf Lodge, e como ele matou toda a sua família. Ela também reiterou que ele era um total estranho, não conhecido por ninguém da família. Mas então, justamente quando os investigadores pensaram que estavam chegando ao fim desse pesadelo, a Shasta disse uma última coisa que surpreendeu o detetive profundamente. A Shasta informou, de forma chocante ao investigador, que o Joseph alegou ter cometido outros assassinatos violentos no passado. Sem mais informações, a entrevista terminou e as autoridades prepararam imediatamente um mandado de busca para o jipe roubado que o Joseph dirigia. Eles também fizeram preparativos para revistar a provável cena do crime em Montana. Analistas forenses começaram a revistar o jipe roubado e encontraram evidências no interior que sugeriram que ele havia sido dirigido recentemente em estradas empoeiradas e cheias de arbustos. Em seguida, eles examinaram o interior e notaram vários itens perfeitamente normais, como folhetos turísticos, unidades de GPS, equipamentos de camping e um laptop. Contudo, não demorou muito antes deles descobrirem os itens mais sinistros dentro do veículo, incluindo fita adesiva, corda e equipamento de produção de vídeo. Os investigadores também encontraram uma espingarda de cano curto com fita adesiva enrolada na alça, um serrote e um saco plástico com zíper, combinando com a marca usada nos assassinatos. As autoridades enviaram uma mídia digital encontrada no jipe para a unidade de computação forense do FBI para análise, que conseguiu restringir a área de busca em Montana. Então, em 3 de julho, apenas um dia após o resgate da Shasta, as autoridades localizaram uma cabana no deserto de Montana que parecia corresponder às das gravações do Joseph. Ainda assim, apesar dos extensos esforços de busca, os restos mortais do Dylan não foram encontrados em lugar nenhum. Enquanto isso, o laboratório de computação forense do FBI continuou a extrair evidências do equipamento de filmagem do Joseph, incluindo videoclipes extremamente gráficos de dentro da antiga cabana de Montana retratando a horrenda tortura que ele fez no Dylan. No dia seguinte, desesperado para encontrar os restos mortais do Dylan, as autoridades começaram a considerar levar a Shasta para Montana para ajudar na busca. Só que antes de que isso acontecesse, eles receberam uma ligação que mudou tudo. O pessoal do FBI que fazia buscas em St. Regis, Montana, alertou os detetives em Idaho que os restos humanos suspeitos de serem do Dylan foram localizados em uma área montanhosa, correspondente àquela que a Shasta havia descrito anteriormente. No mesmo dia em que os restos mortais do Dylan foram encontrados, Joseph pediu para falar com o capelão da prisão,
dizendo que ele queria falar sobre perdão, porque matou 3 pessoas em uma casa. 4 dias depois, ele se sentou para a tão esperada entrevista com os detetives do condado de Kootenai, sobre o caso de Wolf Lodge. As autoridades descobriram que o Joseph mantinha um diário criptografado online chamado The Fifth Nail, que ele iniciou em 2004. Décadas depois, o diário revelou a mentalidade distorcida do Joseph. Ele escreveu no blog poucos dias antes do ataque ao Wolf Lodge. Uma postagem escrita em 11 de maio de 2015 diz: "Para ser mais específico, estou com medo, sozinho e confuso. E minha reação é atacar em direção à fonte percebida de minha miséria, a sociedade. Minha intenção é prejudicar a sociedade o máximo que puder, e depois morrer. Quanto ao Rap Joe, bem, ele era apenas um sonho. O bicho-papão está vivo e feliz muito antes do Rap Joe." Ainda mais perturbador, em 17 de fevereiro de 2005, Joseph escreveu: "Enquanto continuarmos atacando os sintomas da doença social, os chamados infratores, então nossos problemas continuarão piorando. Algum dia, espero que em breve, a sociedade será forçada a acordar e a reconhecer como propaga a sua própria miséria ao negar a verdade de que os criminosos também são vítimas." Ele expandiu esses pensamentos escrevendo 11 dias depois: "Sim, eu sei muito sobre abuso, de todos os 3 lados, das vítimas, dos agressores e do sistema. Não estou dizendo para deixar os infratores fazerem o que querem. Não tenho nenhum problema em tomar medidas diretas para impedir que as pessoas machuquem outras pessoas. Mas penso que é mais eficaz tomar medidas diretas para impedir que as pessoas queiram ferir outras pessoas. Deveríamos oferecer aconselhamento gratuito aos infratores e até mesmo anistia para certos tipos de crimes, se o infrator concordar com o tratamento antes de ser capturado. Essa seria uma forma muito mais prática e eficaz de reduzir drasticamente os crimes. Duvido que isso aconteça, porque a sociedade adora a excitação que os infratores trazem para as nossas salas de estar através da mídia, e estaríamos perdidos sem alguém a quem apontar o dedo." É importante lembrar que poucos dias depois de escrever isso, Joseph estava torturando e agredindo Dylan antes de assassinar ele. Ao falar com os detetives, o Joseph disse que isso simplesmente aconteceu. Ele disse que ao passar pela casa Wolf Lodge, ele notou a Shasta e o Dylan brincando de maiô no quintal. Foi quando ele decidiu parar e inspecionar a residência, colocando em ação seu plano maligno de sequestrar as crianças. Ele poderia estar dirigindo e procurando seu alvo enquanto ele estava preparado com itens em seu veículo para subjugar as vítimas. É provável que ele tenha fantasiado muitas vezes sobre um cenário como esse. E quando ele viu as crianças, ele viu isso como uma oportunidade de agir. Eles pediram que contasse exatamente o que aconteceu na noite do dia 16 de maio. O Joseph disse que chegou na propriedade Wolf Lodge no jipe roubado entre 2 e 3 da manhã com planos de abordar os moradores em campo aberto. Nesse ponto, Joseph entrou em detalhes sobre as medidas extras que tomou para garantir que não deixasse rastros, afirmando que tinha muito conhecimento dos procedimentos criminais e dos processamentos de cena de crime. O Joseph explicou com orgulho como ele comprou intencionalmente sapatos descartáveis muito maiores do que o tamanho real para atrapalhar a investigação. Ele se gabou de usar luvas para evitar deixar impressões digitais. Em seguida, ele continuou a contar aos detetives que inspecionou a casa de Wolf Lodge com óculos de visão noturna, enquanto atravessava o grande campo que cercava a residência. É muita doença, né, gente? O Joseph disse que tomou cuidado extra para ficar quieto, porque ele sabia que havia cães dentro da casa. No entanto, embora expressasse preocupação em estabelecer onde ficava o quarto dos pais, ele parecia já saber exatamente onde as crianças dormiam à noite. Os detetives presumiam que ele provavelmente reunia essas informações perseguindo as 2 crianças antes do ataque. No entanto, quando ele se sentiu confiante de que não havia movimento lá dentro e que todos estavam dormindo, o Joseph se colocou do lado de fora do quarto da Shasta e do Dylan. Ele subiu em uma cadeira de jardim e olhou pela janela, pronto para entrar e retirar os 2 da cama. Mas então aconteceu algo que levou a noite a uma nova direção mortal. Um dos 2 cachorros da família entrou no quarto e pareceu sentir algo de errado quando ele começou a farejar o ambiente. Então o cachorro inesperadamente olhou na direção para a janela onde o Joseph estava paralisado e começou a rosnar. O Joseph disse instantaneamente que pulou da cadeira e correu para a cerca da propriedade, dizendo que nesse momento ele pensou consigo mesmo: "Merda, ele me obrigou." Parecia que ele estava culpando os cachorros pelo que aconteceu a seguir. O Joseph disse que esperou perto da cerca por aproximadamente 1 hora para ver se alguém havia sido alertado pelo cachorro, mas ninguém saiu para investigar e ele não percebeu nenhum movimento dentro da casa. Joseph contou aos detetives sobre o tempo que passou esperando do lado de fora. Ele disse:
Continuei procurando desculpas para não fazer o que eu ia fazer. O Joseph também afirmou que estava quase pronto para abortar todo o plano procurando qualquer desculpa apenas para sair. Mas finalmente decidiu que se ele voltasse e encontrasse a porta dos fundos destrancada, ele iria em frente com o crime. Mas se a porta tivesse trancada, ele deixaria a família em paz. Então Joseph disse que voltou para casa e a porta dos fundos estava ligeiramente aberta. Ele entrou na residência portando uma espingarda de cano curto, sendo o primeiro tiro um tiro de pássaro para assustar os cachorros, se necessário. A segunda rodada, disse ele, foi uma bala destinada ao homem. Para sua surpresa, os cães não pareceram notar quando ele abriu a porta dos fundos, mas o Joseph disse que ainda assim recuou para a cerca por cerca de meia hora para ganhar coragem. Em seguida, ele se equipou com uma fita adesiva e os zíperes da mochila que ele deixou no campo e se aproximou silenciosamente da porta dos fundos novamente usando chapéu e máscara. O Joseph disse que quando entrou na casa encontrou a Brenda dormindo no sofá. Ele então disse que congelou. Ele não esperava que houvesse alguém na sala. O Joseph explicou que sentiu medo por um momento enquanto voltava para a cozinha e esperava para ver se ela se mexia, mas a casa permaneceu silenciosa. Então ele continuou a procurar pelos dois cachorros. E enquanto avançava pelo corredor, os cães avançaram abruptamente na direção dele, vindos de dentro do quarto do Slade. O Joseph descreveu ter balançado a espingarda na direção deles, esperando para atirar, mas disse que os cachorros fugiram rapidamente ao avistar a arma de fogo. O Joseph se abaixou para se esconder, dizendo que daquela posição ele podia ver que a Brenda tinha acordado. No entanto, embora ela parecesse estar olhando diretamente para ele, o Joseph disse que ainda não parecia sentir que algo estava errado. Foi quando ela apagou a luz e voltou a se deitar no sofá. O Joseph relatou que os olhos dela pareciam estar fixos nele, mas ele não sabia se estavam abertos ou não, então ele decidiu que era hora de tomar uma atitude drástica. Ele foi até a Brenda e, com a espingarda apontada para ela, o Joseph sussurrou asperamente em voz baixa: "Onde está o seu marido?" Ele disse que Brenda olhou para ele com uma expressão confusa no rosto. Então ele repetiu a pergunta com mais intensidade. Dessa vez, a Brenda respondeu que seu marido não estava em casa. Então Joseph exigiu que ela o levasse até o homem. Então o Joseph disse que a Brenda rapidamente se levantou, subiu correndo as escadas até onde o Mark estava dormindo. Ele instruiu a Brenda a acordar o Mark e ela fez sacudindo e gritando: "Tem um homem aqui armado." O Joseph disse aos detetives que o Mark então rolou e olhou para ele. Mas por razões desconhecidas, o assassino de sangue frio ficou emocionado nesse ponto da entrevista. Depois de recuperar a compostura, o Joseph descreveu ter agarrado os dois conjuntos de braçadeira que ele havia interligado anteriormente, como se fosse um policial, para conter os adultos. No entanto, ele não previu o tamanho do Mark e logo percebeu que precisaria usar os dois conjuntos para proteger os pulsos. Além disso, ele se atrapalhou com as braçadeiras no topo da escada, deixando cair aquela que o analista da cena do crime encontrou mais tarde enquanto vasculhava a casa. O Joseph disse que o Mark obedeceu e continuou deitado de bruços na cama enquanto a Brenda recebia ordens de prender os zíperes em volta dos pulsos e dos tornozelos dele. Em seguida, com o Mark imobilizado, o Joseph perguntou onde estavam as armas, querendo que o casal acreditasse que a sua única missão era roubá-los, e não sequestrar as crianças. Ele provavelmente disse isso para evitar que os adultos tentassem revidar. A maioria das pessoas não vai arriscar as vidas por causa de um assalto, mas proteger os filhos de um sequestro sim. O Mark e a Brenda não podiam fugir porque não iriam deixar os filhos para trás, e provavelmente estavam com medo de lutar contra o Joseph, porque ele tinha uma clara vantagem com a arma. O Mark desceu as escadas de costas, e quando os dois estavam na sala, o Joseph os incentivou a deitar de bruços no chão. Depois ele aconselhou a Brenda a acordar as crianças e trazê-las para fora. O Joseph se lembra de ter ouvido o Slade gritar: "Por quê? Por quê? Por quê?" enquanto sua mãe o alertava sobre o perigo. Com o Slade fora do quarto, a Brenda foi até o quarto da Shasta e do Dylan, e os guiou de volta para a sala de estar, onde o Joseph amarrou seus pulsos com fita adesiva e zíper. Quando toda a família estava presa no chão da sala, o Joseph disse aos detetives: "Fiquei parado por um momento e examinei meu trabalho. Pensei em como era fácil." A sequência de eventos a seguir se alinhava precisamente com o que a Shasta havia contado aos investigadores sobre o Joseph carregando ela e o Dylan para fora e colocando eles na grama. Depois de levar as crianças para fora, o Joseph voltou para a mochila dele na cerca e recuperou um martelo antes de entrar novamente na casa. Uma vez lá dentro, ele removeu a fita adesiva dos tornozelos do Slade e guiou ele para fora, para um local onde ele estava fora da vista das outras crianças. Sem aviso, o Joseph bateu violentamente no Slade na nuca com o martelo.
Ele imediatamente caiu de joelhos. Nesse momento, Joseph bateu nele novamente, fazendo com que o garoto de 13 anos caísse de bruços no chão. Presumindo que ele estava morto, o Joseph voltou para dentro de casa e disse para Brenda para se levantar. Mas porque ela estava amarrada com os tornozelos, Joseph teve que ajudar ela a se levantar. Assim que ela ficou de pé, o Joseph disse que tentou usar a ponta do martelo para cortar a fita adesiva em volta dos tornozelos dela, para que ela pudesse andar. Mas em vez disso, a Brenda foi jogada de cara no chão quando ele puxou a arma. O Joseph afirmou que a Brenda ficou claramente ferida na queda, então ele decidiu que era hora de acabar com a dor dela. Nesse ponto da entrevista, ele falou brevemente sobre seu lado empático, dizendo: "O que fiz a seguir foi um ato de compaixão." Em seguida, ele expressou ter batido na cabeça da Brenda 2 ou 3 vezes com o martelo. Depois de certificar de que ela não estava mais viva, ele foi até o Mark, que afirmou ainda estar percebendo o que estava acontecendo, e bateu 2 ou 3 vezes no topo da cabeça. O Joseph disse que o Mark chegou a gritar "ai" antes de ficar imóvel, assim como a Shasta havia dito anteriormente aos detetives. O Joseph então voltou para fora e percebeu que o Dylan e a Shasta estavam ambos apoiados contra suas ordens de permanecerem deitados e estavam conversando com o Slade, que o Joseph ficou chocado ao encontrar ele vivo e se movendo pelo exterior da casa, provavelmente tentando fugir da cena para obter ajuda. Ele exigiu que as 2 crianças ficassem quietas enquanto corria atrás do Slade, e por um momento ele realmente pensou que o adolescente havia fugido. Infelizmente, o Joseph alcançou o Slade na frente da casa, onde ele estava congelado e confuso devido aos ferimentos traumáticos na cabeça que sofreu. O Joseph bateu nele impiedosamente na cabeça, no pescoço, nos ombros várias vezes com o martelo, até que ele finalmente caiu no chão. Antes de sair de casa, o Joseph voltou para dentro para ver como estavam a Brenda e o Mark. Ele disse que ambos estavam roncando ou resmungando, então bateu na cabeça de cada vítima mais algumas vezes. Ele descreveu não querer olhar quando bateu na Brenda, então ele colocou um cobertor sobre a cabeça dela e bateu através desse cobertor. Isso é bastante incomum porque a maioria dos assassinos cobre apenas vítimas que eles conhecem. É possível que o Joseph se esforce mais para matar mulheres do que homens por causa da descrição que ele deu do assassinato da Brenda. Além disso, o Joseph deixou a Shasta viver. Não sabemos se ele planejava matar a Shasta, mas ele não matou imediatamente como ele fez com Dylan. O Joseph insistiu que, embora soubesse que a aplicação da lei provavelmente rotularia seus crimes como assassinatos violentos, ele não estava agindo por raiva. Em vez disso, ele ofereceu a explicação demente de que estava tentando tirar suas vítimas do sofrimento. Mesmo assim, o Joseph disse que finalmente saiu da residência junto com as 2 crianças na caminhonete branca de Mark e Brenda. Ele dirigiu a curta distância até a propriedade adicional, onde ele deixou o Jeep vermelho roubado. Lá, ele abandonou a caminhonete, colocou as crianças no Jeep e partiu. Mais tarde, naquele dia, ao localizar a caminhonete desconhecida no seu terreno, o proprietário do imóvel fez a ligação para o 911. Ainda assim, com base na descrição dos eventos feitas pelo Joseph, os investigadores ficaram se perguntando como as manchas de sangue foram distribuídas pelo resto da casa, se a maioria dos assassinatos foi isolada em um cômodo. Então eles perguntaram ao Joseph e a sua resposta causou um arrepio na espinha. Enquanto se afastava, o Joseph disse aos investigadores que percebeu que o Slade estava de pé novamente no quintal da frente. Ele lhes disse que decidiu não parar porque o dia estava nascendo. Ele sabia que o Slade morreria em breve devido aos ferimentos. Devido ao fato do corpo do Slade ter sido encontrado dentro da casa ao lado da mãe no dia seguinte, as autoridades especulam que ele conseguiu entrar novamente na casa e deixar evidências de sangue em vários locais antes de finalmente sucumbir aos ferimentos aos pés da mãe dele. Gente, ele deixou o menino totalmente desorientado, cheio de ferimentos, vivo, andando pela casa. O menino se deitou na cama dele, passou por cima do padrasto e acabou morrendo nos pés da mãe. Isso é muito bizarro. O Joseph admitiu ter lavado o martelo na pia antes de sair. As autoridades estavam desesperadas para localizar a arma do crime. No entanto, seus advogados o proibiram de divulgar a localização do martelo. A entrevista foi concluída e, embora os detetives estivessem aliviados por terem recebido uma confissão completa dos assassinatos de Wolf Lodge, eles ainda tinham muitas perguntas sem respostas. Entre elas, por que a caminhonete do Mark e da Brenda parecia estar crivada de buracos de bala? Enquanto aguardava seu julgamento na prisão federal, mais uma revelação assustadora surgiu. Vários vídeos perturbadores da página pessoal do Joseph nas redes sociais. Ainda assim, ninguém poderia ter previsto o novo conjunto de pesadelos que estava prestes a surgir. Um documento intitulado Autobiografia de Ed Duncan foi entregue aos investigadores por um ex-proprietário de Joseph's, que disse que o documento foi deixado para trás em Fargo.
O documento arrepiante, que parecia ter sido escrito durante o seu encarceramento quando adolescente, detalhava a infância e outros acontecimentos significativos da vida com fortes conotações psicóticas, aludindo aos seus desejos desviantes. 101 páginas de anotação de diário escritas por Joseph durante o tempo que ele passou na prisão na década de 80 lançaram ainda mais luz sobre o seu lado obscuro. Por volta dessa época, nos anos 80, ele aparentemente desenvolveu o alter ego chamado Jazzy Jet e postava fotos suas online de drag queen e lingerie para admiradores do sexo masculino. Depois de cumprir 14 anos de prisão, os investigadores descobriram que o Joseph foi libertado em liberdade condicional em 1994. Ele passou mais algumas semanas na prisão em 96 por acusações de drogas, mas foi novamente libertado em liberdade condicional após apenas algumas semanas. Foi nessa época que ele aparentemente cruzou o caminho de Anthony Martinez, de 10 anos. Em 4 de abril de 1997, Anthony estava brincando com seus amigos e o irmão mais novo, em Belmont, Califórnia, quando foi subitamente sequestrado sob a mira de uma faca. Inúmeras agências de aplicação da lei se uniram para procurar o menino nas semanas seguintes, mas tragicamente, em 19 de abril, o corpo dele foi encontrado por um guarda florestal a cerca de 1 hora do seu último local conhecido. O corpo do Anthony apresentava sinais claros de um ataque violento, semelhantes às vítimas de Wolf Lodge. Ele havia sido amarrado com fita adesiva. Apesar de obter uma impressão digital parcial da fita adesiva e divulgar um esboço composto do suposto assassino, o caso do Anthony esfriou. Só depois de uma prisão pelos assassinatos de Wolf Lodge é que as autoridades ligaram Joseph às evidências no caso do Anthony. Em 12 de julho, o Joseph foi formalmente acusado com 3 acusações de homicídio em primeiro grau e 3 acusações de sequestro em primeiro grau. O Joseph confessou o assassinato do Anthony em 19 de julho, poucas semanas após o resgate da Shasta. Mas esse não foi o único assassinato brutal não resolvido ao qual ele estava ligado. O Joseph também confessou ter assassinado 2 meninas na área de Seattle em julho de 1996, alegando que espancou ambas até a morte. Com base nos detalhes que ele revelou e nas meninas que estavam próximas de sua residência naquele momento, as autoridades acreditavam que ele estava se referindo a Carmen Cubias, de 9 anos, e Samiedio White, de 11 anos. A dupla desapareceu depois de sair do estacionamento de um motel, e seus restos mortais foram encontrados cerca de 17 meses depois em uma colina lamacenta em Washington. Com muito pouca evidência na época, o caso rapidamente esfriou. Os investigadores estavam céticos e especulavam que a confissão do Joseph poderia ser como a dos outros assassinos em série que revidam crédito por outras coisas que não fizeram. De qualquer forma, em 16 de outubro de 2006, o Joseph se declarou culpado das acusações de assassinato e sequestro no tribunal perante um juiz, e foi imediatamente condenado a 3 sentenças consecutivas, de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Finalmente, em 27 de agosto de 2008, um grande júri federal recomendou a pena de morte para o Joseph. Então, em novembro do ano seguinte, ele recebeu 3 penas adicionais de prisão perpétua. O Joseph também foi acusado de assassinato de Anthony Martinez, de 10 anos, de Belmont, Califórnia, e condenado a 2 penas de prisão perpétua em 5 de abril de 2011, após declarar-se culpado. É notável que o Joseph usava um colete à prova de balas durante as audiências de sentença. Às vezes, isso é feito quando um prisioneiro precisa ser transportado para fora do tribunal e existe o risco dele levar um tiro. Embora o Joseph tenha confessado os assassinatos das 2 jovens, Samiedio White e Carmen Cubias, ele nunca foi acusado desses crimes, possivelmente devido à insuficiência de provas. O pesadelo finalmente terminou em 28 de março de 2021, quando Joseph morreu na prisão devido a um tumor cerebral terminal. A Shasta, a sobrevivente dessa chacina, disse que se sentiu culpada por ter sobrevivido. Ela disse que quando estava presa com Dylan, ela prometeu para ele que ela ia tirar eles de lá. Segundo ela, eles sofreram diversos abusos, físicos e sexuais, e que ela tentava conversar com o Joseph para fazer ele se conectar com ela e talvez não matá-la. Ela disse que quando ele levou ela para a lanchonete, ela trocou um olhar com um homem, um cliente. Ela disse que só fez que sim com a cabeça, e o homem fez o mesmo. Foi assim que ela conseguiu fugir de um serial killer. Depois de anos lutando com dependência química e transtornos alimentares, a Shasta, com 27 anos, ainda está se recuperando, mas finalmente se sentiu forte o suficiente para contar sua história com uma esperança de ajudar outras vítimas de traumas. Hoje ela é casada, tem 4 filhos e trabalha como supervisora de limpeza de um hotel. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe por favor. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.